Bora lá, família, Escravo das Sombras, capítulo 348. Cara, sempre que meu gato tá dormindo aqui, eu começo a gravar, ele vai embora, não sei porquê. Acho que ele não gosta de eu falando alto, né? Mas bora lá, Inquebrável. Já que ele saiu, né? Deixa eu me arrumar aqui. Sunny estava deitado no chão, engolindo o ar como um peixe moribundo. Parecia que ele estava se afogando. Seu corpo era um mapa de dor. Ele não conseguia nem se lembrar de quantos ferimentos havia recebido. Havia o corte em suas costelas deixado pelo Xian de Caster. O ferimento horrível que quase cortou sua clavícula. O longo corte em suas costelas e muitos outros menores. Mas ele ainda estava vivo. Ele ainda era capaz de lutar. Ele ainda não estava disposto a desistir. Ao seu redor, a torre carmesim tremia e gemia, lentamente começando a desabar. Rangendo os dentes, Sunny se empurrou do chão, cansado. Seu corpo protestou, mas ele o forçou a ficar em silêncio e lentamente se levantou. A lâmina do fragmento da meia-noite raspou contra as pedras enquanto ele puxava para cima. Nephis estava fazendo o mesmo. O jovem se levantou e cambaleou, então recuperou o equilíbrio e ficou parada. Sua postura estava caída, com uma mão pressionada firmemente contra o ferimento profundo em seu abdômen. A estrela da mudança parecia fraca e derrotada, sua presença assustadora diminuída. Seu rosto estava pálido, ensanguentado e sombrio, contorcido por uma careta de sofrimento. Apenas seus olhos, que queimavam com chamas brancas esmaecidas, ainda eram os mesmos, marcantes, frios e cheios de determinação inabalável. Ambos estavam banhados pela luz etérea do portal. Olhando para Nephis, através daquela luz, Sunny lentamente inalou e disse com uma voz rouca: "Vamos terminar isso." Ela o encarou por alguns momentos e então sorriu. Seus dentes estavam pintados de vermelho pelo sangue. No momento seguinte, Nephis levantou sua espada e avançou, lançando uma nuvem de poeira no ar com seus pés. Eles se chocaram sob o estrado do portal, suas espadas assobiando pelo ar como demônios famintos. O clangor do aço abafou o som de pedra quebrando, ressoando na escuridão da torre carmesim mais uma vez. Tanto Sunny quanto Nephis foram gravemente feridos, mas nenhum deles permitiu que sua agonia e dor os tornassem mais fracos. Em vez disso, eles lutaram com ferocidade implacável, jogando tudo o que tinham no inimigo sem segurar nada. Agora que a estrela da mudança estava sangrando muito, a flor de sangue pendurada no pescoço de Sunny entrou em um estado de frenesi. Às vezes, parecia que sua espada se movia sozinho, ajudando-o a atacar mais rápido, mais forte, com precisão mortal. Ele nunca foi tão poderoso quanto agora, e ainda assim, não foi suficiente. Mano, cara, o Sunny não consegue nunca ficar mais forte que a mina, cara. Que loucura é essa, mano? Nem com a sombra deixando ele bem mais forte, nem com o amuleto bufando ele, mano. Ele nunca consegue ficar mais forte que ela. Nephis ainda era demais para ele lidar. Ela ainda era muito forte, muito rápido, muito avassaladora. Ela parecia mais um monstro do que um humano. Um demônio de aço prateado envolto em chamas brancas pálidas. Sunny conseguiu adicionar vários cortes profundos à sua coleção angustiante de ferimentos, mas o dano que ele recebeu, em troca, foi 2 vezes mais terrível. Seu braço esquerdo estava ficando lentamente dormente, enfraquecendo seu aperto no punho do fragmento da meia-noite. Seus pulmões estavam queimando e estava ficando cada vez mais difícil inalar. A cada respiração, um som úmido e perturbador saía de seus lábios. Seus olhos também estavam queimando, sua visão ficando turva por causa de todo o sangue fluindo por eles. Ele teve que confiar muito no sentido das sombras para compensar essa aflição debilitante. Eu não posso continuar assim. Ele tinha que pensar em algo tortuoso e inteligente, algo que funcionasse. Mas pela primeira vez, a bolsa de truques de Sunny estava vazia. Não importa quanto ele pensasse, ele não conseguia imaginar nada que derrotasse Nephis. Ela o conhecia muito bem, melhor do que qualquer um no mundo inteiro. 2 mundos até. E ainda assim, Sunny sentia que não tinha chance de vitória se tudo continuasse como estava. Ele já estava apenas a um passo da morte. Então, ele fez a única coisa que conseguia pensar. Uma aposta desesperada com pouca chance de sucesso. invocando toda a sua força e resiliência restante.
ele forçou sua percepção a mudar e começou a tecer os movimentos estranhos e desgastantes da dança das sombras incompleta em sua técnica. Ele permitiu que sua mente se tornasse sem forma, então mirou na Estrela da Mudança, tentando imitar sua incrível arte da batalha nos mínimos detalhes e usá-la como uma arma para destruí-la. Afinal, se não Nephis, então quem ele poderia imitar? Ele era a única pessoa que a conhecia melhor no mundo também. Ele era seu companheiro, amigo e aluno. Ele já era praticamente sua sombra, seu pequeno ajudante obediente, preso na rede de seus esquemas, em seu desejo insano e insaciável, e incapaz de se libertar. Não apenas porque não havia outra escolha, mas também porque ele realmente não queria se separar dela. Meu Deus, mano. Que triste, né, mano? Tá ficando sei lá, cara. Ele conhecia seu estilo de batalha fluido e mortal melhor do que ninguém, exceto a própria Nephis. Afinal, ele também o havia praticado, passando inúmeras horas para dominar sua base e obter insights sobre seus princípios, e repetir o mesmo golpe para baixo centenas de milhares de vezes até essa batalha terrível. Ele nunca parou de aprender com ela. Se ele tivesse a chance de dar aquele passo final para dominar o primeiro nível da Dança das Sombras, seria em uma luta contra ela. Aí sim ele teria a chance de vencer ela, né, mano? Até lá tá osso, mano. Até lá tá osso. Então Sunny lutou, invocando a memória da bela escrava dançando com suas 7 sombras. Ele esticou seu corpo já dolorido até o limite, além do limite, tentando forçá-la a refletir perfeitamente a graça mortal e a elegância assustadora da Estrela da Mudança. Colocado sob essa tensão, seu corpo começou a entrar em colapso. Sunny sentiu como se houvesse algo quebradiço no centro de seu peito. Uma pequena parte de seu corpo que estava lentamente rachando sob a pressão. A cada movimento que ele fazia, uma nova rachadura aparecia em sua superfície. Ele só esperava que ele fizesse o avanço antes que essa pequena parte explodisse. Se ele pudesse suportar um pouco mais, fazer um pouco mais, entender um pouco mais, mas no final ele não conseguiu. Depois de outro movimento estranho e excruciante, um que de alguma forma parecia diferente de todos os outros, a coisa delicada em seu peito de repente estremeceu e quebrou. Por um momento, Sunny se sentiu como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Seus olhos se arregalaram de terror. Então, o fragmento da meia-noite estremeceu levemente. No segundo seguinte, o poço invisível de poder escondido em sua alma se abriu e uma onda de força rejuvenescedora levou sua exaustão embora. Cara, uma pergunta. Eu acho, provavelmente que sim, né, mano? Que se ele tivesse a Santa com ele nessa luta, o resultado teria sido completamente diferente, né? Eu acho, mano. Mas, cara, eu acho que sim, mano. Não sei. E uma pergunta. É só uma dúvida mesmo, mano. Vocês acham ruim eu gravar com a luz apagada assim, mano, como tá agora? Eu acho que é ruim, né, mano? Eu vou voltar a acender. É que às vezes eu gravo, tipo, mais de 1 hora seguida por causa da outra leitura e do react. Aí fica muita luz aqui e ali, fica muita luz incomodando, tá ligado? Aí eu, às vezes eu apago por isso. Mas, sei lá, vocês comentem aí. E bora, eu devia ter ficado em próximo antes de eu começar a falar. Ah, até que foi rápido. Bora lá. 349, Destino. Quando algo no peito de Sunny se despedaçou, o encantamento oculto do fragmento da meia-noite, inquebrável, entrou em vigor e abriu as comportas do poder para apoiá-lo na última resistência desesperada e desafiadora. Mano, eu esqueci, cara. Vocês lembraram que ele tinha esse inquebrável ainda, mano? E cara, eu esqueci disso, loucura. Claro, o sangue do tecelão também foi aprimorado por isso, aumentando seus poderes restauradores. O círculo virtuoso estava completo, tornando-o muito mais forte e afastando-o da porta da morte. A espada da Estrela da Mudança assobiou pelo ar, mirando em perfurar sua carne, e foi jogada para longe pelo empurrão forte da Tachi austero. Pela primeira vez desde o início da luta brutal, Sunny não cambaleou por causa do choque violento reverberando por seus ossos. Agora, ele havia alcançado o auge absoluto de seu potencial de poder. Com seu núcleo totalmente saturado, a sombra envolvendo seu corpo,
A flor de sangue enchendo suas memórias com um poder frenético e um encantamento inquebrável da lâmina robusta fazendo o mesmo por seu corpo. Sunny estava tão forte quanto ele jamais seria antes de se tornar um desperto. Agora, ele finalmente era capaz de se igualar a Nephis. Quase. Espontaneamente, incrivelmente, irracionalmente, ela ainda era mais forte. Como? Droga! Sunny se moveu e lutou. O sangue... Mano, é impossível isso. É impossível, cara. Mano, cara, impossível isso, cara. Como ela é tão forte assim, mano. A sombra, o amuleto, o inquebrável, tudo bufando o Sunny e ele não chega perto dela ainda. É loucura, isso é loucura, cara. Eu não consigo imaginar o quão forte ela é de verdade, tá ligado? Sunny se moveu e lutou, o sangue escorrendo de seus ferimentos terríveis. Embora a diferença de poder entre ele e a Estrela da Mudança tivesse diminuído significativamente, ela ainda estava lá, fazendo-o errar seus ataques por uma fração de segundo. Ser tarde demais para bloquear e desviar por um fio de cabelo, ele ainda estava perdendo, enquanto os dois se chocavam furiosamente. Faíscas de metal em chamas voavam para o ar do ponto onde suas espadas se encontravam. A luz do sol artificial havia se tornado fraca e instável, e a torre carmesim continuava a se despedaçar. Em algum momento, um enorme pedaço de granito caiu na vasta sacada, cobrindo-os com uma chuva de lascas afiadas. Uma rede de rachaduras apareceu na superfície de pedra sob seus pés, alargando-se lentamente conforme mais destroços caíam. Embora não. Ambos foram jogados no chão pela onda de choque da colisão, mas imediatamente se levantaram, investindo um contra o outro com determinação sombria e assassina. Sunny desviou da ponta da espada longa prateada e empurrou sua Tachi para a frente, deixando um corte profundo no antebraço de Nephis, cortando seus músculos. Ao mesmo tempo, ela deu um passo à frente e bateu o punho da espada na clavícula machucada dele, fazendo a mente de Sunny explodir de dor. Ele ouviu alguém gritar, a voz rouca e cheia de sofrimento indescritível. Então percebeu no momento seguinte que aquela voz bestial era a sua. Logo, o grito se transformou em um rosnado. Ele ainda não tinha terminado. Ele se recusou a ser derrotado. Ele se recusou a desistir. Ele ainda tinha uma chance de vencer. Porque durante tudo isso, Sunny continuou a se esforçar para dominar o primeiro passo da dança das sombras. Pouco antes de algo se estilhaçar em seu peito, fazendo com que o fragmento da meia-noite abrisse o poço de poder oculto, ele sentiu uma epifania se aproximando. Já estava lá, no princípio de sua mente, mas seu corpo não era forte o suficiente. Não era maleável o suficiente para manifestá-lo em realidade. Ou pelo menos, não era antes de receber a bênção do inquebrável. Agora tudo mudou. Sunny sentiu que seria capaz de fazer um avanço com a ajuda do poderoso encantamento. Cada golpe, cada bloqueio, cada passo o levou mais perto de finalmente ser capaz de completar a fundação de sua arte de batalha elusiva, para trazer sua visão dela à fruição. Respirando fundo, ele desviou de outro ataque cruel, hesitou por uma fração de segundo e tirou o olhar de Nephis. Em vez de observar seu corpo e seus movimentos, ele olhou para sua sombra. A sombra se movia ligeiramente, de costas para o anel brilhante do portal. As mãos da sombra se moveram, levantando a espada. A espada sombria caiu, visando cortar o inimigo da sombra. E de repente, sentiu como se uma porta se abrisse em sua mente. De repente, tudo se encaixou, tudo se conectou. O que estava fragmentado e obscurecido agora se tornou claro e inteiro. Estava completo. Antes que a espada da Nephis pudesse alcançá-lo, Sunny evitou com um leve movimento e levantou o fragmento da meia-noite. Um momento depois, ele desviou um golpe idêntico, forçando-o a recuar. Assim, a Estrela da Mudança já estava atacando novamente, movendo-se com velocidade e precisão que pareciam desumanas. Sunny espelhou seus movimentos, e suas lâminas colidiram no ar, fazendo uma chuva de faíscas voar para baixo. Seu estilo mudou um pouco, ficando mais gracioso, suave, fluido e mortal, assim como o dela. Não, isso está errado.
O objetivo da Dança das Sombras não era espelhar cada movimento, se tornar uma cópia literal, era entender a própria essência do estilo do inimigo e usá-lo contra ele. Cara, eu tava imaginando aqui, vocês já assistiram o Kuroko no basquete, mano? Quando o Kizzy começa a copiar o Aomine ali pela primeira vez, mano. E começa a ficar repetindo todos os movimentos dele, cinema puro, mano. Eu me senti aqui, cara, sem mouse, mano. Mas esse não é o foco do Sunny. O foco do Sunny não é só copiar, mano. É usar o estilo do inimigo tipo, contra ele de uma forma... não cópia, mas tipo, usar contra ele, né? Não copiar só e fazer igual. Sunny franziu a testa e mudou sua pegada no fragmento da meia-noite ligeiramente. Então atacou, manifestando a essência da técnica da Estrela da Mudança em seu próprio corpo. De repente, ele foi capaz de ver suas intenções com mais clareza, entender melhor o padrão de seus passos. Ele foi capaz de executar todas as ações que ele havia executado, mas também aquelas que ela ainda não havia usado. Afinal, ele não era um reflexo, mas uma sombra. Ele não estava replicando os movimentos da Estrela da Mudança. Em vez disso, ele estava replicando a própria Estrela da Mudança, o próprio coração de sua técnica de batalha. Os olhos de Nephis se arregalaram quando ela sentiu a mudança repentina em seu estilo. Quando eles se chocaram novamente, Sunny pareceu ser capaz de espelhar cada movimento dela, jogando o fluxo do combate em um tumulto violento. Seus movimentos eram mais nítidos, rápidos, cheios de intenções mais significativas. Seus ataques diminuíram por alguns momentos, então ficaram ainda mais violentos e ferozes. Só que agora, eles pareciam menos medidos, menos controlados. Era como se ela tivesse perdido sua compreensão absoluta da cadência da batalha, e agora estivesse compensando isso com força bruta. Sunny suspeitava que a pequena vantagem que ele havia conquistado não duraria muito. Nephis era muito inteligente e talentosa para permitir que essa falta de compreensão persistisse. Logo, ela viria através dos princípios orientador de seu estilo recém-estabelecido e se ajustaria para resistir a ele. Foi o que eu comentei, né? Cara, é que eu tô gravando muito seguido, então não lembro se foi nesse capítulo, no passado ou no anterior. Mas eu falei que, tipo, não adianta, mano. Mudar de estilo contra ela é bom no curto tempo só, mano. Se a batalha começar a se estender um pouquinho mais, logo ela consegue, tipo, compreender seu estilo também e já era, cara. Nem ele poderia prever o que aconteceria então. É por isso que, apesar de seu estilo de seu melhor julgamento, Sunny cerrou os dentes e intensificou seus ataques, sacrificando qualquer aparência de defesa no processo. Isso tinha que acabar rápido. No começo, ele conseguia ver as intenções de Nephis com uma medida considerável de clareza, permitindo que ele reagisse aos ataques dela um pouco antes que ela começasse a se mover. Quando possível, se mover. Quando possível, ele espelhava os ataques dela para lançar o fluxo da batalha ao caos. Os seus vieram com um pequeno atraso, ficando para trás do inimigo por uma fração de segundo. Então, eles aconteceram ao mesmo tempo. Então, milagrosamente, seus ataques começaram a vir antes da Estrela da Mudança, mesmo que a diferença fosse quase imperceptível. Isso era tudo o que Sunny precisava. No terrível duelo implacável, sangue caiu da pedra rachada da sacada do portal como chuva carmesim. Ele correu para a frente, virando o tronco para o lado para deixar a espada longa prateada errar seu peito e rasgar seu bíceps. Enquanto uma onda ofuscante de dor inundava sua mente, Sunny agarrou o braço de Nephis com o seu. Então, torcendo, deu um soco no cotovelo dela, quebrando. Quebrar o cotovelo é rajada, né, mano? É rajada demais, cara. Enquanto pedaços de ossos ensanguentados rasgavam sua pele, Nephis gritou terrivelmente e fez um movimento desajeitado, tentando acertá-lo na cabeça com a parte plana de sua espada. Mas como agora estava segurada apenas em uma mão, a força e a velocidade daquele golpe não foram tão formidáveis quanto as de seus ataques anteriores. Mergulhando sob a lâmina da espada longa prateada, Sunny caiu de joelhos e empurrou o fragmento da meia-noite para frente em um corte horizontal, sua lâmina rasgando o abdômen de Nephis,
e saindo em uma torrente de sangue de suas costas. Mano, nossa mana Nephis aí tá em um caos total, né, mano? Puxada pela inércia de seu ataque, Nephis deu um passo à frente e parou de repente. Quando a espada escorregou de sua mão e caiu nas pedras frias, ela balançou um pouco, então caiu pesadamente no chão. O brilho de sua pele estava desaparecendo lentamente. De costas para ela, Sunny olhou para a escuridão. Depois de alguns momentos, ele fechou os olhos e suspirou. Acabou. Um ou 2 segundos depois, ele se levantou, virando-se e caminhou em direção à figura ensanguentada da jovem, que ainda tentava alcançar sua espada, com sangue escorrendo de sua boca. Quando as sombras de Sunny caiu sobre Nephis, ele cerrou os dentes e cuspiu. Ainda não acabou. Ainda posso. Eu posso. Jogando implacavelmente a espada longa, prateada para longe com a ponta da bota, Sunny olhou para ela de cima e disse em uma voz cansada e apática. Cara, eu pensei que essa conversa seria antes de chegar a esse extremo que chegou agora, tá ligado, mano? Chegou em um extremo muito extremo, cara. Cê é louco, mano. Olha o estado que os dois ficou, mano. É surreal essa batalha foi aqui. É papo de cê é louco, eu nem sei descrever, mano. Aconteceu muitas coisas de uma forma que eu não esperava, mano. Isso é loucura. Você não pode. Acabou, Nephis. Então ele desviou o olhar para o estilhaço brilhante do portal. Seu rosto estava escondido nas sombras. Você perdeu. Ele venceu. Olhando para o portal brilhante, Sunny provou aquela palavra. Porque era tão amargo. Porque era tão doloroso. Porque não era doce e alegre. Como uma careta sombria, ele olhou para Nephis e então se virou. O que ele poderia dizer a ela que tivesse algum significado? Um deles iria escapar desse inferno e o outro iria ficar. Um era vitorioso e o outro derrotado. Um deles iria viver e o outro iria morrer. Quaisquer palavras que ele pudesse encontrar seriam vazias, mas não vazios o suficiente para expressar o sentimento de vazio em seu coração. Seus pés tremeram quando ele deu o primeiro passo em direção ao portal. Para o inferno com isso. Por que seu coração tinha que estar tão pesado? Porque ele não estava comemorando. Ele merecia ser salvo. Ele lutou e sofreu para chegar até aqui, suportando incontáveis horrores que teriam quebrado e destruído qualquer pessoa. Ele sangrou e lutou, arranhando seu caminho até este ponto, nunca se permitindo descansar ou parar de crescer. Ele era o mais forte. Ele foi o último a ficar de pé. Não as incontáveis criaturas do pesadelo da Costa Esquecida. Não Horus, aquele maldito corcunda. Não Gun, o poderoso Lorde Brilhante. Não Caster, o mais forte até mesmo entre os herdeiros. Nem mesmo a Estrela da Mudança, a última filha do lendário clã da Chama Imortal. Não, era ele, um garoto sem teto, da periferia, sem um lugar para chamar de seu. Alguém que ninguém jamais esperou que sobrevivesse. Muito menos prosperasse no abraço implacável do feitiço do pesadelo, a quem todos consideravam abaixo deles, um ninguém inconsequente, sem chance de se tornar outra coisa. Bem, ele mostrou a todos, não mostrou? Rangendo os dentes de raiva, Sunny deu outro passo, vai para o inferno. Atrás dele, Nephis finalmente abandonou suas tentativas desesperadas de alcançar sua espada. Enquanto Sunny se afastava, ela lentamente engatinhou alguns passos. Então se esforçou arduamente e se sentou, apoiando-se em um pedaço de entulho. A luz do portal refletiu em seus olhos enquanto ela observava ir, curvado, aparentemente incapaz de se mover mais. Passando por uma grande fenda na pedra que se aproximava lentamente dos círculos cintilantes de runas, Sunny chegou ao Anel de Ferro. Agora, apenas um passo o separava da liberdade. Mas em vez de fazê-lo, ele congelou de repente, olhando para longe com uma expressão sombria no rosto. Um segundo se passou, depois outro. A torre carmesim estremeceu mais uma vez, fazendo mais pedras caírem. Conforme a luz do sol artificial ficava tão fraca que era impossível ver, Sunny balançou um pouco, então se virou e caminhou de volta para Nephis. Parando acima dela, ele demorou um momento, então se ajoelhou, de modo que seus rostos ficassem no mesmo nível. Olhando para Nephis bem nos olhos, Sunny levemente
Sunny levantou as mãos e bateu palmas várias vezes. Finalmente ele disse em uma voz terrível e furiosa: "Parabéns, você quase me enganou." Vai dizer que ela não tava lutando a sério esse tempo todo. Vai me dizer isso, mano. Cara, é loucura que ela conseguiu lutar com o Sunny. O Sunny com todos esses buffs e ela se controlando ainda é loucura se for isso, mano. É loucura, cara. Não faz sentido, cara. Capítulo 350. Fim do pesadelo. Nesse capítulo, nós vamos nos despedir da Costa Esquecida. Cara, foi um bom tempo que passamos junto, Costa Esquecida. Muitos momentos marcantes, cara. Coisas que eu não vou esquecer tão cedo. Mas é um adeus, mano. Bora lá, então. Nephis olhou para ele cansada, esforçando-se para entender suas palavras. O brilho havia sumido de sua pele. E, em vez disso, chamas brancas apareceram novamente, lambendo fracamente suas feridas. No entanto, seu poder estava quase acabando. Em vez de curar, tudo o que podiam fazer agora era estancar o sangramento e impedir que a estrela da mudança morresse ali mesmo. Poucos segundos depois, ela abriu a boca, deixando o sangue escorrer pelos lábios, e disse em uma voz baixa, quase inaudível: "Do que você está falando?" Sunny rosnou. "Pare de fingir. Sua performance foi, de fato, magistral. Mas não se esqueça de quem lhe ensinou a mentir em primeiro lugar. Você realmente achou que seria capaz de me enganar?" Ela ficou em silêncio por alguns momentos, então sussurrou: "Eu não entendo." Ele olhou para ela e perguntou, sua voz tremendo de raiva: "Por que você fez isso? Por quê?" Nephis, ela deixou ele vencer, né, mano? Ela deixou ele vencer, mano. Pra ele conseguir ir embora e ela ficar aí, cara. Loucura isso. "Por que você fez isso? Por quê?" Nephis piscou e respirou fundo, mas não disse nada, olhando para ele com dor e confusão. Percebendo que não iria responder, Sunny cuspiu. "Por que você desistiu da luta?" Ela demorou um momento, então disse calmamente: "Eu não desisti." Um sorriso amargo apareceu nos lábios de Sunny. Balançando a cabeça, ele disse: "Você quase fez funcionar, sabia? Eu quase acreditei, mas depois que tudo foi feito e eu pude pensar claramente, algumas coisas realmente não faziam sentido. Elas não faziam sentido. Não importava como eu olhasse, algo parecia errado." A torre balançou, afogando suas vozes no som de pedra quebrando. Sem prestar atenção, Sunny continuou: "Primeiro, eu sei com certeza que você é capaz de suportar 2 aprimoramentos ao mesmo tempo. Você fez isso enquanto lutava contra Gun. Uma para melhorar sua espada, o outro para melhorar seu corpo. Eu raramente esqueço as coisas, então como eu não poderia lembrar disso? Quando você foi gravemente ferida, você invocou as chamas da espada e foi capaz de se fortalecer e curar aqueles ferimentos simultaneamente. E ainda assim, você só usou quando lutou comigo. Engraçado, não é?" Nephis olhou para ele sem dizer nada, então ela proferiu: "Meus poderes estavam esgotados." Sunny cuspiu. "Eu teria acreditado nisso, talvez, se não fosse por seus outros erros. De volta ao topo da torre, você teve a oportunidade de cortar meu braço, terminando a luta ali mesmo. Esse era o melhor curso de ação, o ataque mais rápido e eficaz que você poderia ter realizado. Mas, em vez disso, você escolheu um método menos vantajoso e foi para minha cabeça, golpeando a parte plana da lâmina." Eu falei, né, mano? Eu falei que eu acho que faria mais sentido ela realmente ter acertado o braço dele, né? Porque sem o braço acabou a luta ali pra ele. Mas não, mano, ela não fez isso. Eu comentei isso, cara, eu comentei. Uma expressão sombria apareceu em seu rosto. "Outra pessoa pode ter feito essa escolha, mas não você. Não a estrela da mudança, a santa da espada. A única razão para você deixar passar essa oportunidade de ouro é que você nunca quis realmente vencer, não quis?" Ele olhou para cima e fez uma careta, a dor atacando sua mente como um mar furioso. "E finalmente, porque você ficou lá no topo da torre, esperando que eu viesse. Se você quisesse escapar, poderia ter ido para o portal assim que percebeu o que era o conduíte de almas, nem mesmo me dando uma chance de me salvar. Mas você não fez isso. Você apenas sentou lá em silêncio e esperou, ignorando sua chance de chegar ao portal primeiro. Então por quê?" Ele olhou para ela e gritou, a dor finalmente encontrando seu caminho em sua voz. "Por que diabos
Você fingiu com tudo, enquanto planejava perder desde o início. Nephis olhou para ele por um tempo, seu rosto pálido e inexorável. Então, ela suspirou e desviou o olhar. Depois de um momento, ela disse calmamente: talvez seja porque eu também estou longe de casa. Homem-Aranha longe de casa? Nada a ver, né? Sunny olhou para ela por alguns momentos e então rosnou. O quê? O que diabos isso quer dizer? Estrela da Mudança virou a cabeça e olhou para ele calmamente, então sorriu. Tudo bem, Sunny. Você me pegou, agora vá. Esta torre não vai durar mais tempo. Enquanto ela dizia isso, as chamas brancas fluindo de seus ferimentos de repente brilharam, ficando mais fortes e brilhantes. Seus ferimentos começaram a curar mais uma vez, não tão rápido quanto no passado, mas ainda com uma velocidade considerável. Seus olhos brilhavam com um brilho assustador. Mano, e ela podia se curar esse tempo todo também, é loucura, cara, é loucura, mano. Ela tava se fazendo de coitada ali jogada, o Sunny ia embora, ela ia se curar, tá ligado? É loucura isso, mano. Ele cerrou os dentes. O inferno que eu vou, não antes de você me dar uma resposta. Nephis deu de ombros cansada, então olhou nos olhos. O que você quer saber? Sunny cerrou os punhos. Por que lutar comigo se você queria me deixar vencer o tempo todo? Ela suspirou, enquanto ele a encarava com intensidade ardente. Nephis disse: não é óbvio, porque se eu não fizesse isso, você não iria. Faz sentido, né, mano? O Sunny, tipo, ia querer ficar com ela, provavelmente. Eu acho que é melhor os dois ficar do que, tipo... sei lá, tá ligado? Não sei, mano. Virando-se, ela demorou um momento, então continuou. Pessoas são geralmente, pessoas geralmente são cruéis ou gentis. Mas você não. Você consegue ser ambos, dependendo da situação. Implacável ou compassivo. Cruel ou gentil. Então foi isso que eu fiz. Criei uma situação que permitiria que você fosse implacável e cruel, para me deixar para trás, sem mostrar nenhuma misericórdia. Sunny olhou para ela, seus punhos tremendo. Mas por quê? Por que você se condenaria para me salvar? O que aconteceu com seu maldito objetivo? Você não me disse que sacrificaria qualquer coisa, qualquer um para alcançá-lo? Nephis olhou para ele e sorriu amargamente. Cara, eu tô ficando triste, sem meme, mano. Rajado, eu tô ficando triste, mano. Calma. Por quê? Você é o único que pode crescer e mudar. Eu não posso mudar também, Sunny. Realmente ela mudou muito também. Os dois evoluiu muito, né, mano? É loucura. Como pessoa, eu digo. Ela se virou e disse cansada. Sua voz cheia de peso insensível, mas esmagador. Sim, eu sei de tal coisa, mas falar e fazer são duas coisas diferentes, Sunny. Uma vez que tudo começou... quando todas aquelas pessoas estavam morrendo por causa do que eu fiz, quando sofri derrota após derrota, foi mais difícil do que eu poderia imaginar. Foi desagradável. Ele balançou a cabeça em choque. Então é isso? Você simplesmente desistiu? Depois de toda essa porcaria, você simplesmente decidiu que era demais para você? A Estrela da Mudança permaneceu quieta por um tempo, então balançou a cabeça lentamente. Você realmente não me entende, não é, Sunny? Encarando, ela sorriu. Desistir? Não, eu não desisti. Eu não abandonei meu objetivo. Eu apenas percebi que não era ambiciosa o suficiente. Enquanto chamas brancas ficavam mais brilhantes em seus olhos, Nephis disse: eu vou destruir o feitiço e todos aqueles que ficarem no meu caminho. Eu realizarei tudo o que eu quero, mas eu também farei isso de maneira que eu quero. Eu farei isso de uma maneira que se adapte ao meu desejo, sem comprometer nada, sem sacrificar meu senso de certo e errado. Iluminando por um brilho branco, seu rosto pálido e ensanguentado parecia o rosto de um demônio. Manipular todas aquelas pessoas, causando suas mortes, eu faria isso de novo. Eu mataria mais se eu precisasse, porque era justo e certo. Eu dei a eles a chance de se salvarem, ou morrerem lutando contra o feitiço. Não há maneira melhor. Por um momento, seus olhos estavam cheios de paixão. No entanto, então sua expressão mudou de repente. Olhando para baixo, Nephis acrescentou em voz baixa: mas abandonar você aqui seria vil e errado. Deixaria um gosto ruim na minha boca. Assim como deixar uma garota cega e indefesa morrer sozinha. Eu não farei isso. Se eu fizer, não serei o melhor do que aqueles que quero destruir.
Qual é o sentido de atingir meu objetivo se no processo eu me tornar o mesmo que aqueles que odeio? Calma, calma, família. Ela o perfurou com um olhar ardente e disse: Não, Sunny, meu objetivo não mudou. É que alcançá-lo usando o caminho errado é pior do que não alcançá-lo. Mas por que você se importa afinal? Cara, é loucura ela falar isso, né, mano? Calma aí. É que alcançá-lo usando um caminho errado é pior do que não alcançá-lo. Cara, é loucura o que a Nefs do passado faria pra alcançar seu objetivo, tá ligado, mano? Cara, meu Deus, mano. A evolução que esses dois tiveram como pessoa é surreal, mano. Eles estão evoluindo muito. Eles estão mudando muito e é bonito ver isso, cara. Mas por que você se importa, afinal? Você não acha que isso é loucura? Você não acha que eu sou desprezível e vil? Então vá, porque você está hesitando. Ele olhou para ela. Uma carranca profunda aparecendo em seu rosto. Finalmente ele perguntou: Estou hesitando por sua causa, idiota. E você? Nef sorriu. E eu? Você acha que eu vou morrer aqui nesta torre? Não, eu não. Eu vou ficar bem. Vou escapar e sobreviver. De qualquer forma. Vou encontrar outra saída. Não importa quanto tempo leve. Eu vou. Nada vai me parar. Você sabe que não vai. Ele olhou para ela por um tempo. Então olhou para o portal cintilante. A rachadura, viajando pela sacada de pedra, já estava quase no círculo das runas, ameaçando destruí-las. A salvação estava tão perto. Ele quase podia sentir o gosto dela. Afastando-se do estrado, Sunny balançou a cabeça. Este é um plano terrível. Você quer viajar pelo reino dos sonhos lutando contra criaturas do pesadelo? Tudo bem, vamos fazer isso juntos. Podemos tentar atravessar as montanhas ocas e chegar às cidadelas humanas do outro lado. E isso é só o sul. Também podemos tentar o norte, leste e oeste, procurando por um portal não reivindicado. 2 de nós teremos uma chance melhor de sobreviver. Nós dois, juntos, é melhor do que ficar sozinhos, certo? Concordo, né, mano? Os dois juntos, os dois é muito, muito forte, mano. Os dois juntos conseguiria chegar muito mais longe, né, mano? Ela hesitou por um longo tempo, então fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente. Quando falou, sua voz estava melancólica e cansada. Não, eu não posso. Posso deixar você ficar, Sunny. Vá e encontre sua irmã. Há algo esperando por você no mundo real, pelo menos. Tudo que está esperando por mim é vazio, derramamento de sangue e sepulturas. Se eu retornar, a mesma coisa que aconteceu no Castelo Brilhante se repetirá. Nossa, até não tô, eu não tô conseguindo ler direito, mano. Uma e outra vez, até que não haja mais nada. Então vá enquanto pode. As runas do portal brilharam, como se estivessem prestes a desaparecer. Ele cerrou os dentes. Não. Nefs abriu a boca, abriu os olhos e olhou para ele. Uma sensação de tristeza aparecendo em seu rosto. Deixe-me, Sunny, por favor, vá. Ele balançou a cabeça teimosamente. Eu não quero. A estrela da mudança ficou em silêncio por um momento, olhando para ele com uma expressão de dor. Então ela disse, fazendo seu mundo desmoronar: Vá, perdido da luz. Aí já era, né? Não tem o que ele fazer mais. Loucura, mano. Loucura aqui, mano. A Cássia ter contado pra ela o nome verdadeiro, eu não tô conseguindo nem falar, mano. É o verdadeiro nome do Sunny, né, mano? Seus olhos se arregalaram. No fundo de sua alma, algo se moveu e levantou do sono. Triunfante, inquebrável, eterno, irresistível. Completo, perfeito e doce. Antes que Sunny soubesse o que estava fazendo, sua mão disparou para frente, a lâmina fantasmagórica do fragmento do luar aparecendo nela. Pare! Sua mão congelou, a ponta da adaga, a meros centímetros do olho de Nefs. Tremendo, ele olhou para o braço e desejou que ele se movesse para frente. Mas não se moveu. Não se moveu nem um pouco. Era como se aquela mão não lhe pertencesse mais. Enquanto um profundo horror inundava seu coração, Sunny moveu seu olhar e olhou para Nefs. Seus olhos se arregalaram de choque. Como? Um sorriso triste apareceu em seus lábios. Como eu sabia, Cássia me contou. Sunny suspirou e desviou o olhar. Ela foi a primeira a entender o significado de sua visão.
Ela sabia que nós dois acabaríamos lutando um contra o outro e que eu perderia. Talvez até morresse. Ela só não sabia como, quando e por quê. Então Cassia me contou seu segredo, na esperança de que ele salvasse minha vida um dia. Mas eu esperava nunca tê-lo que usar. Sunny olhou para ela, chocado demais para dizer qualquer coisa. Ela sorriu tristemente. Então, acho que isso é um adeus. Espero que você se cuide, Sunny. Agora vá. Fuja antes que seja tarde demais. Embora Sunny não tenha feito nada, seu corpo se moveu sozinho. Levantando-se, ele se virou e caminhou em direção ao anel brilhante do portal. Passo, passo, outro passo. Pare, pare! Mas seu corpo não quis ouvir. Ele apenas continuou a avançar, indiferente aos seus comandos. Uma dor surda se instalou em algum lugar no centro do seu coração. Pare! Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele era uma sombra milagrosa ligada a um mestre. Uma vez que o mestre deu um comando, ele não tinha escolha a não ser obedecer. Sunny subiu lentamente os degraus do estrondo e se aproximou do círculo de runas. Então cruzou o anel de ferro sem diminuir a velocidade. Assim que o fez, as runas brilharam com luz intensa. Seu coração começou a brilhar também. Não, eu me recuso. O brilho etéreo ficou mais e mais brilhante, até que ficou difícil discernir a figura humana em seu meio. Não! Então de repente ele desapareceu, deixando apenas o vazio para trás. Cara, mas como funciona isso? Será que eu quero saber? Tipo, ela falou o nome verdadeiro dele. Então, ela supostamente é o mestre dele. Mas isso é pra sempre ou até ela morrer, até o que? A distância vai desvincular os dois? Se bem que ela sabe o verdadeiro nome dele pra sempre agora, né, mano? Então, tipo, ela é a mestre dele definitiva, tá ligado? Sunny se foi, finalmente livre desse longo e árduo pesadelo. A jornada de volta à realidade que levou mais de um ano, agora havia acabado. Ele saiu vivo. Apenas alguns segundos depois de desaparecerem um clarão de luz, a rachadura na pedra atingiu o círculo de runas e o quebrou. Mano, eu não consigo ler. O brilho do portal ficou instável e desapareceu rapidamente. Ao mesmo tempo, o sol artificial da Costa Esquecida acendeu uma última vez com uma explosão de luz brilhante e intensa. Então se extinguiu, deixada sozinha na torre em colapso e sem mais luz para brilhar sobre ela. A figura derrotada e ensanguentada da Estrela da Mudança desapareceu nas sombras. Fim do volume 2, Demônio da Mudança. Cara, sei lá, mano. Não sei, mano. Loucura, cara. Esse, mano, foi muito bom, cara. Eu chorei um pouco ali, mano. E olha que eu sabia, mano. Eu sabia o que aconteceria, né? Eu sabia já que a Nephis ia usar o nome verdadeiro dele pra mandar ele embora. Mas mesmo eu sabendo, me bateu uma tristeza profunda aqui nessa hora, cara. Imagina se eu não soubesse. Era papo de eu parar a gravação ali pra ninguém ver meu estado depois, tá ligado? Cara, foi loucura isso, mano. Essa é minha obra preferida, já era, top 1, mano. Vai superar todas que eu li, mais de 500 capítulos, todos manhwa, todos anime, mano. Essa é minha obra preferida agora. Ai, loucura, família. Mas é isso, se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Falou!